Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo da proposta espírita em Joana de Ângeles. Que nós consigamos refletir em cima desse pensamento da nossa irmã, porque ela está trazendo para nós como nós vamos nos adiantar nesse processo de mudança de visão espiritual para uma visão real, material, e alcançar uma construção ideal para o nosso espírito. Então, nesse momento, vamos estabelecer uma conexão com nossos guias espirituais, os guias espirituais da nossa casa, o nosso Mestre Jesus, que está sempre no caminho para nos ajudar, nos receber, nos emitir conhecimento através dos seus vastos mensageiros. Assim pedimos que nos autorizem o início do nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Vamos, então, aqui novamente com a proposta espírita em Joana de Ângeles, trazendo mais um processo de reflexão. Hoje, nós vamos trazer o livro Autodescobrimento. E, no livro Autodescobrimento, nós vamos falar sobre consciência e vida. A consciência é tão importante para o prosseguimento da nossa vida com harmonia, com equilíbrio. Então, a plena consciência é exatamente o que nós estamos adquirindo nessa longa caminhada da Terra. É a meta máxima do ser inteligente, alcançar a consciência. É claro que temos muitos dados de consciência para obter fora do processo da Terra, mas no momento em que nós somos criados, no momento em que nós passamos a ser um espírito vivente, a nossa meta é desenvolver a consciência. Jesus afirmou: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. E ainda, se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão densas são essas trevas? Então, nós temos que olhar esse ensinamento de Jesus mostrando o seguinte: nós precisamos desenvolver essa percepção do olhar para a realidade, tanto a realidade espiritual como a realidade material, para que nós possamos entender como nós vamos nos tornar luz, acender a nossa luz. E ele continua, então, dizendo: como Jesus estabeleceu essa ideia dos olhos, ele colocou a essência da vida nos olhos. Os olhos vão fazer esse mergulho na luz interior, de modo que tudo se faça realidade. Então, a função dos olhos é o mergulho na luz interior. O que está falando aqui, não só os olhos físicos que vão perceber e vão trazer o que está dentro de nós, mas também os olhos da alma, né? Nós não costumamos dizer que os olhos são olhos da alma? Pois é isso que Jesus está confirmando. Os nossos olhos são olhos da alma. Ele estabeleceu, então, essa essência da vida nos olhos e são eles que vão mergulhar no nosso interior. O reino da luz é interno. É importante que nós penetremos nesse reino, porque assim as trevas da ignorância não vão predominar. E essas trevas da ignorância, elas são densas, são perturbadoras. A mente lúcida, ela vai iluminar aquelas sombras daquelas experiências que deixaram marcas fundas no nosso ser, que essas experiências que afetam o nosso comportamento até hoje.
E aí, a mente lúcida vai fazer com que haja uma claridade. A Joana diz que isso é um processo de luarização. Nós colocamos um monte de sombra dentro de nós, colocamos um monte de marcas escuras, sombrias, né, naquelas experiências de passado que a gente está querendo evitar, mas que ali tem muitas coisas importantes para se aprender, mas muitas marcas foram deixadas. Então, quando a gente começa com a lucidez, luarizando o nosso interior, nós começamos, então, a abrir espaço. Essas ações que deixaram marcas são ações deletérias, não foram digeridas pela nossa consciência, então elas pesam na economia emocional, gerando irritabilidade, angústia, fixações perturbadoras, e aí vão formando quadros psíquicos degenerativos para o espírito. Para acessar esse processo, nós precisamos ir lá nas raízes, a fim de extirpar essas raízes. As terapias devem liberar esses núcleos lesados do psiquismo, restaurando a harmonia vibratória que está afetada por esse meandro sombrio da nossa vivência passada. Então, o trabalho da terapia é isso, é ir liberando, né, é ir extirpando essas raízes do passado, que está deixando com que o psiquismo fique marcado. Então, o processo terapêutico é o processo de luarização. Olha que coisa legal, processo de luarização. Eu estou em processo de luarização. Isso quer dizer que você está fazendo uma terapia com você. Nas primeiras etapas, esse movimento de luarização é cansativo, é desanimador, porque não está no nosso hábito no dia a dia, né? Não faz parte de um hábito no dia a dia. Quando a gente consegue vencer a primeira etapa, a primeira fase, a gente já começa a sentir uma leveza, uma rapidez de raciocínio, a lucidez espiritual começa a acontecer, e aí vai começando a sentir o bem-estar mais delicioso, salutar. Cada vez que alcançamos um patamar, superamos os impedimentos castradores, os impedimentos de culpa, nós vamos ampliando as possibilidades e liberando os conflitos. Vamos nos equipando com alegrias legítimas, com prazeres legítimos. A vida, então, se torna ideal. E a morte já não é tão desagradável. Cada vez que nós nos interiorizamos, sem perder o contato com o mundo físico e social, a proposta deve ser equilibrada. Quem deseja realizar no encontro com aqueles valores legítimos da existência. Então, sem perder o contato com o mundo físico e social, eu provoco essa interiorização. Essa interiorização tem que ser uma proposta equilibrada. Por quê? Porque o que eu quero realizar? Eu quero realizar a integração dos valores legítimos da minha existência. A integração dos valores pessoais, dos valores reais, dos valores físicos e espirituais. Esse trabalho leva o ser, que é o experimentador, do mundo irreal, físico, para o mundo real, transpessoal, que é o mundo gerador de todas as coisas. É o mundo que dá criação a todas as coisas. Então, eu saio do mundo real, do mundo irreal, que é o físico, né? Isso aqui é irreal. Eu estou aqui materializado, mas não é o mundo real. O mundo real é o transpessoal. E, com isso, eu preciso de responsabilidade. Agora, a responsabilidade é que vai falar. Porque para todo esse trabalho, para todo esse experimento, eu preciso ter responsabilidade. O que é responsabilidade? É uma qualidade ou condição de responsável
isto é, ser que se desincumbe fielmente dos deveres e encargos que lhe são conferidos. É uma pessoa responsável. Você deu um valor, você deu uma tarefa, ele tem uma função na vida, então ele é responsável se ele cumpre fielmente aquilo que foi conferido a ele. É a pessoa que responde pelos próprios atos ou responde também pelos outros. Torna-se de caráter moral. Ele vai adquirindo um verdadeiro caráter moral. Quando ele defende valores éticos pertencentes aos outros e à vida, ele está fazendo esse trabalho de caráter moral no seu psiquismo. Então, a responsabilidade ela pode ser deferida por uma autoridade ou por uma lei, ou pode ser conquistada pelo amadurecimento psicológico, pela conscientização inerente às experiências resultantes da evolução. Então, eu vou tomando consciência daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu estou experimentando, e com isso eu vou amadurecendo. Enquanto um atributo de caráter moral torna-se um empecilho para o engrandecimento do ser. Se o ser não examina o limite estabelecido, não examina a necessidade que lhe é apresentada no decurso das responsabilidades, se ele não vê a responsabilidade do ponto de vista da compreensão, que ele não tem compreensão para aquilo que ele tem responsabilidade, ele vai ter, enquanto responsabilidade, um empecilho de crescer, porque ele não quer examinar o limite, ele não quer examinar a necessidade, ele não quer compreender o papel dele. Então, a responsabilidade acaba sendo um atributo de caráter moral, porque ele vai fazer com que aquela pessoa tenha uma função, uma responsabilidade que vai constrangir, que vai limitar a que ele faça alguma coisa que não deve ser feita. Algumas pessoas transferem responsabilidade. Quando ele tem uma atitude que não é digna, ele não quer sofrer as consequências, então ele transfere. Ele acha um bode expiatório para as suas responsabilidades. Outras têm a responsabilidade cega. Por quê? Porque obedece sem raciocinar, sem discutir, sem justificar. Então, os que não querem responsabilidade passam para outros. Aqueles que têm medo, têm receio, aquela responsabilidade cega, a obediência cega, não raciocina, não discute. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. A responsabilidade, para ser verdadeira, ela não pode compactuar com delinquência. Ela não pode ignorar os deveres de respeito para com a vida e para com as demais criaturas. A responsabilidade madura, ela é adquirida pela vivência das experiências humanas. Ela vai harmonizar o dever com a compreensão das necessidades dos outros, conciliando com o cumprimento das atividades com as circunstâncias nas quais se apresenta. Então, eu tenho uma circunstância, eu tenho uma responsabilidade, eu vou harmonizar essa minha responsabilidade com as atividades que eu tenho que cumprir, conciliando também com a compreensão do dever que atinge as necessidades do outro. Então, tudo isso é um estudo que eu preciso fazer quando eu tenho a responsabilidade madura. Para a aquisição da responsabilidade consciente, os valores eternos do espírito são indispensáveis. Então, eu preciso valorizar mais a questão daquilo que eu vou aprender que vai comigo o resto da vida, e não aqueles valores transitórios. Os valores transitórios da matéria não ajuda na aquisição da responsabilidade consciente. Por quê? Porque são valores que precisam ser absorvidos e vivenciados. Eles ultrapassam os limites da determinação humana, daqueles horizontes estreitos e curtos. São horizontes temporários. Por isso, os valores eternos do espírito são indispensáveis. A nossa existência física é um breve período de aprendizado.
durante encarnações, reencarnações, reencarnações, nós vamos só adicionando conceito de responsabilidade, e dentro desse conceito de responsabilidade eu vou também adicionar os contributos do amor. Nós vamos identificando os melhores meios de agir. Quando pode e quando devemos. Quando podemos, quando devemos. Com consciência. Aí nós não vamos nos precipitar a tomar decisões. Quando deve, mas não pode. Quando pode, mas não deve. Isso é uma responsabilidade que está inconsciente. Então, tem a consciência, que eu não vou me precipitar, eu posso, devo e ponto. Agora, tem aquela que está lá dentro. Eu devo, mas está lá no inconsciente, eu não posso. Eu posso, mas está lá no inconsciente, eu não devo. Então, esse não pode, não devo, tem a ver com essa responsabilidade inconsciente. Então, como Jesus disse, o reino da luz é interno. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos fazer com que esses olhos da alma funcionem para nos dar realmente esse espectro da realidade transpessoal na nossa vida. Isso é desenvolvimento de consciência, é desenvolvimento de responsabilidade. Hoje, paramos por aí. Vamos voltar? Não sei o assunto ainda. Aguardem, eu não vou dizer ainda. Vamos, então, encerrando aqui o nosso encontro. E lembrem-se, se você tem responsabilidades, seja maduro. Amadureça as suas atitudes, para você não se precipitar nas suas escolhas. Que Jesus esteja com todos vocês, iluminando todos os lares que estão aqui, e aqueles que ainda não estão nesse caminho, também Jesus estará iluminando. Graças a Deus.